nós vamos falar de regulamentação das redes sociais. Foi o tema que tomou conta de todas as discussões na semana passada, seria o tema que nós abordaríamos aqui no Visada, caso não fosse a coincidência de ter caído no feriado, né, nós não termos aqui o programa, mas nós tivemos uma discussão acalorada, muita gente se manifestando, o governo censurando explicitamente, partindo para a guerra com o Google, e aí numa demonstração absurda de desequilíbrio de forças, admitindo, não tomando nenhum tipo de iniciativa contra as grandes emissoras de TV, os grandes conglomerados de mídia, a mídia comercial, a mídia tradicional aqui no Brasil, que fizeram editoriais, dedicaram programas inteiros, trouxeram comentaristas ao longo dos dias em toda a sua grade de programação para defender o PL das fake news. E claro, sem dizer que o PL das fake news, que é o PL da censura, trazia para elas ganhos financeiros, na medida em que um dos dispositivos contidos no projeto é o que impõe a remuneração da imprensa tradicional sempre que houver indexação do que ela produz. É como se no momento em que eles publicam uma notícia e essa notícia vai para o Google, se alguém clica na notícia do Google, o Google tem que remunerar quem produziu aquela notícia. Isso daria milhões e milhões de reais anuais para as empresas da mídia tradicional. E elas omitiram isso, né? Claro, não disseram que havia nenhum interesse direto financeiro, mas passaram programas inteiros, passaram editoriais, passaram em sessões de comentaristas, diversas oportunidades apoiando, dizendo que se precisava apoiar o PL chamado PL das fake news, PL da censura, e ninguém achou que isso estava errado. Quando o Google, uma das big techs, e aqui há um problema seríssimo, porque o Google está provando do próprio veneno, né? As big techs estão provando do próprio veneno. Mas quando as big techs, se manifestaram contra, como o Google, houve uma perseguição direta do governo. O governo mandou suspender o link em que o Google se manifestava contra o PL das fake news e mais, mandou que ele se manifestasse a favor. Controlou a propaganda. Sabe quem fazia isso? O Ministério da Propaganda nazista. Era assim que operava. Determinava como as notícias tinham que ser veiculadas. E o que se fez aqui foi a manipulação do conteúdo disponível. Se colocou a obrigatoriedade de uma das big techs disponibilizar, levar a público aquilo que era contrário ao seu viés, ao seu interesse. E não se falou absolutamente nada das empresas da mídia tradicional, da grande rede da mídia tradicional, que passou o tempo todo defendendo o PL, mesmo tendo interesses financeiros diretos. Felizmente, ou não se pode dizer nem felizmente, né, porque não foi uma batalha vencida, pode-se ter aí ganho algum tempo, né, ter algum prazo, o PL não obteve votos suficientes para ser aprovado. Mas isso não formalmente. O governo viu que ia perder e retirou o projeto de pauta para ser aperfeiçoado. Vão aí, como já estão dizendo, retirar algumas coisas para tentar voltar na sequência. Só que aí no momento seguinte, o ministro da Justiça, o senhor ministro da Justiça, em vez de prosseguir no seu jogo político, afinal o parlamento, o Congresso é eleito para fazer as leis, ele vai a público e acaba com qualquer ilusão de ainda existir democracia no Brasil.
A democracia no Brasil é fake. Se nós estamos falando então de PL de fake news, não tem maior fake news hoje do que dizer que o Brasil é uma democracia. Maior fake news que pode ser publicada hoje é dizer que o Brasil é um Estado democrático de direito. Não é. Não é. Aliás, eu já tenho dito isso diversas vezes, do conceito de Estado democrático de direito sobrou o Estado. Não tem mais democracia e não tem mais direito, porque sem lei não tem direito. Quando não tem lei, não se pode falar em direito. Então, resta-nos o Estado. E aí o ministro da Justiça vai para a imprensa, vai para as próprias redes sociais dizer o seguinte, que independentemente de ter sido aprovado o PL ou não, de o PL ter sido rejeitado ou sequer ter sido votado, ou seja, de não existir uma lei, ele vai regulamentar as redes sociais de qualquer jeito. E vai regulamentar por atos do Executivo junto com o Judiciário. Isso é democracia? Isso é democracia? Cadê o papel do Legislativo que é eleito pelos representantes? Ou melhor, que são ali os representantes do povo, são eleitos como representantes do povo para fazer as leis. Cadê eles? Onde é que está a atuação daqueles que recebem votos para isso? Não existe. Então, para quê? É um circo? Nós estamos em um grande circo em que o papel do legislativo não vale de absolutamente nada? Que se o legislativo não aprova uma lei, ela passa do mesmo jeito? Por uma decisão judicial ou por um ato do executivo que o judiciário vai lá depois e convalida? Aliás, nós estamos aqui num jeito novo, né, de fazer política, e aqui eu vou me reportar ao comentário que foi feito aqui pelo meu amigo Fred Andrade, mais cedo, aqui na nossa transmissão. O que é a política brasileira hoje? Uma figuração, um teatro. A política brasileira é um teatro. Porque como é que está funcionando a política hoje no Brasil? Se discute um tema no parlamento. Vamos falar especificamente do PL das fake news, PL da censura. Aí se aprova a urgência para esse PL, o que significa que ele tem que ser votado. Ele obrigatoriamente tem que ser votado, senão ele tranca a pauta. Ele tranca a pauta do Congresso. Aí vai se aproximando o momento da votação, incluído o PL na ordem do dia, ele precisa ser votado, o governo faz a conta e vê que não vai aprovar. Aí, em vez de levar o projeto para aquilo que é o espaço dedicado a acolher-se as manifestações sobre o seu teor, que é entre os deputados que são favoráveis e os deputados que são contra, no momento em que vai se constatar, ou que se constata que o PL vai ser rejeitado, se tira ele de pauta. Isso é política? Não, isso é manobra. Quer dizer que só se vota um PL quando se sabe que vai ser aprovado? Não vai ter derrota nunca. Vou esperar o momento em que eu tenha votos suficientes para aprovar aquele texto, aí eu boto para votar. Enquanto eu não tiver, eu não voto. Eu não voto. Aí eu não ter derrota nunca, é jogar sempre para ganhar. Só se joga ganhando. E aí o que acontece? Não consegue aprovar o projeto. Termina a discussão naquele âmbito que é para ser o nascedouro das leis, o lugar de onde as leis precisam sair. Não. Aí a discussão muda de lugar. Aí ela vai para o executivo. Aí o executivo solta lá uma regulamentação qualquer. Aí o que é que se pode dizer? Não, essa regulamentação é ilegal, porque extrapola as normas que nós temos, esse era papel do Congresso. Aí a discussão vai para onde? No Judiciário. Aí o Judiciário vai lá e diz assim, não, isso vale, está valendo. Vale o que o Executivo fizer. Então nós estamos em um jogo de uma democracia de mentirinha. Se o Congresso eventualmente aprovar alguma coisa que seja contrária ao governo, alguém recorre ao Judiciário e o Judiciário derruba. Não adiantou nada. Se o Congresso não aprova, não consegue votar, não se deixa votar alguma coisa que o governo quer, o governo faz por um ato do Executivo e o Judiciário convalida. É a supremocracia. Não é democracia. Não é democracia.
Para que serve o legislativo? Para figuração? Para negociação, quem sabe? Para abarcar ali, para abrigar trocas de interesses? Afagos em interesses pessoais dos que ali estão? Porque democracia para exercício de um poder dentro da estrutura democrática republicana de 3 poderes independentes e harmônicos entre si, não é. Não é. Se a lei só vale quando é favorável ao governo. Se só vota quando vai aprovar algo que interessa ao governo. Se não passa, e eles se socorrem de outros meios e fazem valer do mesmo jeito. Se o que é contrário ao governo, que eventualmente é aprovado, é derrubado. Serve para quê? Serve para quê? É um tipo de circo, de teatro. E que custa caro. E que custa muito caro. Qual é o custo, já pararam para fazer essa conta, de manter 81 senadores, 513 deputados lá no Congresso? Para, no final das contas, o que valer ser aquilo que vem de uma canetada de quem não recebeu um voto do eleitorado brasileiro? O eleitor que não depositou nenhum voto para os indivíduos que mandam efetivamente no país? Que tipo de democracia é esse? Não é democracia. É fake. A democracia brasileira é fake.